Alexandre, é claro que é natural a gente tratar da candidatura das mulheres, né? Porque há uma tentativa de aumentar o número de mulheres participando da vida pública, candidaturas, em cargos eletivos também, porque elas são a maioria da população e são a minoria representada no parlamento, em prefeituras, governos estaduais e na presidência da República, só uma mulher eleita até hoje, a ex-presidente Dilma Rousseff. Mas essa coisa de falar em candidaturas femininas, a gente não fala em candidaturas masculinas quando vai analisar o Lula, vai analisar o Bolsonaro, até o Padre Kelmo merece uma análise específica, né? E me parece que a Soraya Tronic e a Simone Tebet são pessoas absolutamente diferentes. Então, não sei, colocar tudo no balaio de campanhas femininas, a Soraya foi ao debate, tem ido aos debates para viralizar na internet, não é? Com uma outra proposta. A Simone Tebet demonstra um outro tipo de perfil. Então, me parece que são coisas bem distintas, né? Olha, é verdade. E vamos lembrar também que Simone Tebet, ela, quando estava na CPI da Covid, ela teve uma troca ali com o chefe da AGU e ele falou que ela estava descontrolada, enfim, teve toda uma controvérsia na época. Bom, quem acompanha meu trabalho sabe que eu sou crítico a essa ideia radical, identitária, não é algo, eu acho algo que divide a sociedade, não ajuda nada, não ajuda ninguém. Por exemplo, essa ideia de que as mulheres deveriam votar em mulheres. Eu acho que mulheres podem e devem votar em quem elas quiserem, né? Ter toda a liberdade de votar. Não estou aqui falando, por exemplo, pela nossa companheira Stephanie, né, que tem o lugar de fala, mas ela deve ter a liberdade de votar em quem quiser, se for homem, se for mulher, enfim, em quem ela achar melhor. O que me parece que é importante, já que mais da metade do eleitorado, é que as demandas das mulheres sejam ouvidas pelos políticos, pela classe política. Aí sim eu acho muito importante, porque há demandas. E a gente vê nessa eleição, por exemplo, uma divisão muito clara do voto feminino para o voto masculino. Se o Brasil fosse um país dos homens brasileiros, o presidente era o Bolsonaro. Se o Brasil fosse o país das mulheres brasileiras, o presidente era o Lula, claramente, né? As pesquisas, toda pesquisa dá isso. E isso é uma prova indiscutível que há algum tipo de diferença de demanda na média entre o que um eleitor homem espera do seu político, o que a eleitora. Então, é importante, e as reações de Soraya Tronic e de Simone Tebet em relação a frases, a colocações ou até a própria política desse governo dizem muito para as bolhas do debate que não ouvem da maneira como deveriam ouvir as demandas femininas. Então, assim, eu acho, sinceramente, que um dia nós vamos transcender e superar essa ideia de que para que todos os segmentos da sociedade sejam ouvidos, você tem que ter obrigatoriamente um determinado segmento, só vota nele, porque isso para mim é dividir para conquistar, isso só racha a sociedade, só estica o tecido social e não ajuda ninguém. Mas as demandas, sim, elas devem ser ouvidas, devem ser respeitadas e se um determinado grupo, que, por exemplo, no caso das mulheres é maioria, nem é minoria, é maioria, não se sentir representado pelos homens, aí sim que vote nas mulheres por acharem que elas levam, as suas candidatas levam suas bandeiras à frente de forma mais eficiente. No final das contas, liberdade, livre-arbítrio, cada um vote em quem quiser, mas se puder, um pouco além, transcendendo um pouco do imediatismo identitário e pensando mais no que você quer e o que aquele político representa, para ver se ele representa realmente, genuinamente, as suas demandas.